falar que eu desenho desde pequenininho, que eu acho que todo mundo desenha, mas o meu interesse profissional em fazer arte foi durante minha adolescência. No colégio eu passava muito tempo desenhando durante as aulas, eu tinha mais interesse através das aulas de artes, né? E eu acredito que foi o primeiro contato com a arte que me apaixonou, foi a arte de rua, o grafite. Eu achava que era uma arte muito direta, sempre ilustrava muito o caminho da minha casa para o colégio, do colégio para casa. E aí, com mais ou menos 15 anos, eu comecei a estudar em curso de desenho, aí comecei pelo mais básico, mangá, comics, que é o quadrinho americano. E assim que eu cheguei no terceiro ano da faculdade, eu já sabia que eu queria fazer faculdade de arte. Não sabia que era possível viver. Estudei um pouquinho de desenho industrial na UFRJ e lá dentro eu conheci a faculdade de pintura. Aí eu comecei a estudar pintura e fiz quase algumas matérias dentro do curso de Belas Artes. Aí eu conheci a gravura e tive contato lá dentro, no mesmo tempo, com a tatuagem. Então, assim, eu estudei de novo e acho que qualquer tipo de arte sempre me encantou muito. Assim como o grafite me tocava quando eu me encantei. Então, assim, uma coisa que me toca diretamente são as expressões, né, das pessoas. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo Brasil e eu sempre tive uma intenção de homenagear as pessoas mais simples que eu conheci, levando essa simplicidade para o que é a Belas Artes, né? Fazendo retrato dessas pessoas. Eu acho que é a forma que eu encontrava de tocar as pessoas como a arte me tocou. Eu acho que a arte ela toca a gente pela simplicidade, assim como o trabalho do Beto Pereira, que já esteve no programa. Eu acho que está nessa pureza, nesse toque direto. Dentro da faculdade eu estudei um pouco da arte contemporânea, que é uma arte que está muito envolvida com ideias, com filosofia, mas ela tem uma série de camadas para você entender aquele objeto. E o meu maior interesse enquanto artista é tocar as pessoas de forma direta, sem ter nenhum meio ou a necessidade de saber um livro ou de conhecer alguma coisa que não está puramente no objeto. Então, eu gosto de tocar diretamente e sempre focado em valorizar a nossa identidade nacional, né? Tentando ser o mais patriota no ponto de elevar essa nossa miscigenação, né, que aparece realmente no nosso rosto, no nosso retrato, para as telas, né, para a gente levar essa maior qualidade do brasileiro, que é assim, uma fusão de vários povos, né, do indígena, do africano, do europeu, ao patamar de arte. E aí eu fui entender que eu tinha esse interesse pelo retrato e pelo povo brasileiro. Eu já gostava de sociologia também. E eu já tinha tido contato com aldeias indígenas aqui no Rio de Janeiro, em Maricá. E eu sempre ia no Dia do Índio, que geralmente existe uma Olimpíada indígena, com arco e flecha, cabo de guerra, esportes deles, né? Só que eu sempre fui em festas. E eu acabava não tendo uma interação muito forte. Eu acho que para a pintura, para ela manifestar exatamente de forma verdadeira, você precisa de uma imersão. E então, eu quis viajar para a Bahia e conhecer o Monte Pascoal, que é o primeiro pedaço de terra visto pelos portugueses quando eles chegaram no Brasil, e conhecer as aldeias que ali estão. E quando eu fui para lá, por acaso, eu ia para o Parque Nacional do Monte Pascoal e eu errei na estrada e acabei entrando no comunidade do Monte Pascoal. Eu vi um indígena na rua, pedi informação e ele me falou que da aldeia de Barra Velha, que é no extremo sul da Bahia, eu poderia subir o monte. E eu dei carona para ele, né? E a gente entrou dentro da aldeia. E chegando lá, eu fui recebido por esse indígena, que é o Tatuí, uma das pessoas que mais me receberam, melhor me receberam em todas as viagens que eu fiz. Foi uma coisa, assim, excepcional, porque o indígena, ele compartilha tudo que ele tem.
E foi uma emoção muito grande e, ao mesmo tempo, foi um choque, porque como é uma aldeia que tem contato com o homem branco há muitos anos, eu já não via a mesma identidade que eu via nessas outras cerimônias, por exemplo, no Dia do Índio e tudo mais, que eles estão sempre trajados, com o rosto pintado. E eu tive um choque muito forte de ver quase todos eles de bermuda ou de celular. E eu tinha uma ignorância absurda, que eu tinha uma pretensão na minha cabeça de achar que eles teriam uma identidade que não era deles. Então, assim, eu resolvi, através da curiosidade, estudar mais e ficar lá. E eu cheguei a morar lá por 6 meses. Eu fiquei de barraca, perto de um pé de cacau, perto de onde o Tatuí morava. E ali eu entendi o que é a essência indígena. E eu acho que, assim como eu, muitas pessoas acham que o índio, porque tem celular, ou porque ele tem roupa, ou porque ele não vive numa oca, ele deixou de ser indígena. E, assim, é uma ignorância tão grande, porque a cultura indígena ela está no dia a dia. No dia que eles plantam, no dia que eles caçam, no dia que eles vão fazer o ritual, na maneira que eles lidam com a lua e na maneira que eles caçam os animais, com total respeito. Então, assim, eu falei, poxa, eu tenho visto crescer muito um preconceito contra os indígenas, eu tenho visto crescer muito um governo que diminui os direitos deles, e eu falei, como eu vivi esse processo de desconstrução do que eu achava, eu precisava levar isso para a cidade para educar um pouco, assim, claro que com muita humildade, um ponto que eu aprendi, não num livro, mas na vivência. Então, nessa tentativa de achar uma identidade para criar como se fosse uma marca, que eu chamo de projeto, a gente conversando entre si, eles falaram, por que você não bota nome de pai, como eles costumam dizer? Aí eu falei, poxa, eu vou botar o nome de Tatuí, porque é uma homenagem à pessoa que me fez enxergar o mundo de outra maneira, me fez enxergar o indígena assim, com todas as qualidades que eles têm, que principalmente é a caridade, esse poder de compartilhar tudo que tem. Então eu quis trazer esse conceito para a cidade. E foi assim que nasceu esse projeto que hoje em dia já expandiu para vários lados, né? Então eu pensei que eu deveria, já que eu gosto tanto da arte, a arte também me salvou, me ajudou muito, eu achei que eu também deveria fazer o mesmo, levar essa arte para mais pessoas. E pessoas que precisam dela. E aonde que eu encontrei? Eu encontrei no Centro de Reabilitação da Prefeitura, no CAPS AD3, especificamente, que cuida do tratamento de álcool e drogas. São pacientes que vivem uma situação, quase todos, de depressão ou de desconexão completa da sociedade, porque foram abandonados pela família, porque sofrem preconceito, não conseguem emprego. E, assim, eu encontrei lá pessoas que realmente precisavam fazer parte de algo maior e que precisavam de alegria. Então, eu resolvi levar a arte e eu comecei um projeto voluntário, já faz 1 ano, onde a gente fazia pinturas coletivas e onde eu ensinei eles a pintar. Então, assim, a pintura coletiva ajudava com que eles fizessem parte de algo maior, que eles deixavam de fazer um desenho só na sua folha. A gente fazia grandes pinturas e eles começavam a sentir essa mesma ideia de conexão, de pertencimento a algo maior. E isso é uma das coisas que, assim, mais protege e evita o suicídio, porque as pessoas começam a se agarrar em algo que está aqui. E às vezes, quando a gente não tem nada que possa nos prender, a gente só quer ir embora, né? Então, eu acho que esse foi o ponto mais importante dos trabalhos sociais que eu fiz, porque além de ser um ambiente onde a gente pintava, o resultado era incrível, a gente colocava músicas, eles podiam escolher música, sabe? Pessoas que a sociedade não olha mais e eles não têm poder de escolha para nada, né? A maioria deles são moradores de rua, eles não têm poder de escolha de nada, eles só vivem uma vida e estão esperando acabar. Ali eles poderiam estar escolhendo uma música, ali eles poderiam estar escolhendo a cor que eles iam pintar e eles estavam produzindo algo bonito, que dava sentido à vida também.
E sem contar o ponto da ressocialização, né? De estar em conjunto fazendo. Eu acho que esse é o melhor tratamento, sabe? Esse é o papel do artista, é fazer pensar, fazer sentir, né? Esse é o papel do artista na sociedade. Então, eu me sinto grato por poder proporcionar a eles esse momento e sentir isso de volta. Hoje, eu venho da tatuagem, né? E é uma arte que as pessoas se individualizam muito. Então não há dentro da tatuagem esse mesmo sentimento que eu gosto e que eu quero cativar, que é o artista que impulsiona as pessoas a pensar diferente, sair um pouco da competição e partir um pouco para a caridade, para realmente transformar uma vida. Porque eu sempre me questionei qual que é o papel do artista na sociedade. E a gente está aqui para isso. Então, isso além de me fazer sentir um artista, né, que eu acho que essa é a essência, eu me sinto vivo dessa forma, sabe? Eu acho que esse é o nosso papel, de valorizar aquele momento. A pintura, a gente não está pensando no produto final, uma pintura pronta como aquela, essa que ainda está em andamento, mas a gente curte o processo. E a gente vive numa sociedade que a gente vive de metas, né? A gente está no colégio, a gente tem que fazer uma faculdade. A gente está na faculdade, a gente tem que fazer um mestrado, ou ganhar bem num bom emprego. E muitas vezes a gente esquece de curtir aquele momento, de ver coisas simples na vida. Eu acho que o artista é a pessoa que ele vive isso porque ele tem muito prazer no que ele está fazendo. E quanto mais pessoas têm contato com a arte, mais simplicidade ela leva para a vida delas. Então, assim, esse é o o que me impulsiona de fazer isso, né? De fazer arte. O pensamento partiu logo no começo da pandemia. Ninguém sabia muito o que ia acontecer e sem contato social, todo mundo fazendo live, né? E eu, como trabalho com processo de pintura, eu falei, por que eu não vou expor aqui o meu processo? A gente começou a fazer como no CAPS, eu pedia para as pessoas escolherem a música que iria tocar durante as pinturas, e aos poucos eu ia pedindo para as pessoas ao vivo escolherem qualquer coisa que eu ia pintar de cabeça, de ser um cavalo marinho, ou uma índia, ou um globo terrestre, eu fazia tudo ali na hora. E quando eu comecei a pedir para as pessoas me mandarem coisas antes, eles começaram a me mandar muitas fotos dos seus animais, né? Porque quem não ama um animal que tem em casa, né? Então, eles queriam pinturas daquilo. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo início de pandemia, o aumento de abandono de animais em Petrópolis havia aumentado muito. E eu havia visto no Instagram da Dogs Heaven, que é uma ONG que cuida de mais de 300 animais hoje. Na época, acho que eram uns 250, mas aquela instituição está sempre agregando e crescendo. E eles estavam sentindo falta de várias toneladas que eram comuns de doação e o abandono crescendo. E aí eu falei, por que eu não faço essas pinturas para as pessoas e troco por um saco de ração? E foi assim que começou. Aí eu fiz primeiro 50 pinturas, e isso deu... a primeira etapa deu mais de 1 tonelada, trocas de pintura e pessoas que também doaram por fora. E na segunda etapa eu reuni com esses artistas que eu falei, e eles fizeram o nosso evento crescer muito. E a gente teve a oportunidade de aparecer nos meios de comunicação, e aí é isso. Esse é o sentimento da Tatuí, sabe? De agregar pintores, artistas
meios de comunicação, a fim de fazer tudo isso tomar proporções que sozinho ninguém é capaz, sabe? A Tatuí é isso, seria essa energia que articula, através da arte, as pessoas para fazer o bem e enxergar o mundo de outra maneira, sabe? Então, assim, o nosso resultado foi incrível, a gente conseguiu por volta de R$10.000 e a gente conseguiu ajudar muitas pessoas que quando receberam, quando viram um caminhão de ração descendo com meia tonelada, caíram no choro, porque realmente elas precisavam daquilo, sabe? E a Tatuí está aqui para dar esse exemplo, sabe? Então, para mim, esse também é um projeto que eu realmente fico até emocionado de falar. O projeto Pontos de Vista foi um projeto que eu fiz juntamente com o João, a fim de resgatar um outro ponto que é muito delicado na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso Brasil, que é uma falta de valorização da nossa identidade e da nossa história e até das nossas belezas naturais. Eu sempre cresci fazendo trilhas e eu valorizava muito, muito a beleza que a gente tem aqui. E eu pensava muito em como incentivar as pessoas a saírem de casa e subir uma montanha, sabe? Porque às vezes a vida das pessoas aqui na cidade é tão cinza, sabe? Eu vejo, senti, e tenho tantos amigos que se sentem ansiosos, depressivos, que eu falei, isso me faz tão bem que eu preciso incentivar as pessoas a fazer isso também. Então eu me juntei com o João, que é um fotógrafo incrível, ele estudou fotografia por muitos anos e ainda sempre estuda, né, uma pesquisa sem fim. Ele construiu uma câmera analógica com coisas comuns do dia a dia, desde o estrado da cama dele, que ele cortou para fazer o tripé, até um fundo de gaveta, um tecido de roupa que sobrou, e ele fez uma câmera analógica e ele faz fotos incríveis. E eu falei, poxa, esse processo que ele faz, sabe, de ir lá, pegar aquela coisa, transformar ela em outra e fazer arte com aquilo, é muito da essência da Tatuí. E se eu conseguisse me juntar com ele, as fotografias dele, mais as minhas pinturas e gravuras, e mostrar para as pessoas que a gente subiu uma trilha com aquele material todo pesado, cheio de coisa, só para viver aquele momento lá em cima de produzir arte num lugar lindo, eu pensei assim, elas vão querer fazer também. Então a gente começou a subir as trilhas, catalogar, e isso começamos a subir, pintar e colocar tudo isso no Instagram. Em pouco tempo, várias pessoas comentaram, poxa, Pedro, eu não sabia chegar nessa trilha, não sabia que existia. Principalmente aqui você consegue ver o Hotel do Quitandinha por cima. Então, gerava curiosidade, e gerava curiosidade através da arte. Então a gente resolveu montar um projeto para transformar nisso um livro, e enquanto não vira livro, virar vários vídeos explicando como que as pessoas podem subir, quais riscos elas podem correr, e por onde evitar esses riscos, né? E dessa forma as pessoas se sentirem seguras de praticar o esporte da trilha, da caminhada. A gente tem uma ideia de fazer isso uma coisa muito grande. A nossa ideia é conseguir colocar no início de cada trilha um QR Code que possa levar para um site e que informe tudo que elas precisam saber para estar ali e fazer aquilo com segurança. Só que tudo isso é um projeto pessoal, então é muito difícil a gente conseguir fazer isso só. Então, até aproveitando o momento de divulgação do projeto, que a gente está tentando procurar parceiros que apoiem esse projeto, pessoas que acreditam que isso fomenta o patrimônio do município, aumenta, melhora a saúde das pessoas e realmente vai fazer com que as pessoas valorizem mais Petrópolis, sabe? Porque Petrópolis é maravilhosa, sabe? E as pessoas não sabem. A gente sempre tem essa síndrome de o Rio é lindo, ou, sabe, a grama do vizinho é sempre mais verde. E eu não acho que é bem assim, sabe? Eu acho que está muito nesse modo da gente enxergar a nossa cidade. E a gente quer mostrar a cidade realmente de outros pontos de vista.
além de subir as trilhas, a gente planeja coletar histórias sobre elas, convocando o povo a contar a sua história. Eu vejo que, muitas vezes, a história é contada pelo lado errado. A história que a gente aprende na escola diz que o índio é vagabundo, por exemplo, que o índio não gosta de trabalhar, mas o índio, na verdade, nunca foi escravo, nunca quis ser, ele sempre foi livre. E por conta deles fugirem dos portugueses, fugirem da escravidão, se conta que ele não queria trabalhar. Então, assim, às vezes uma história ela pode ser contada pelo pior ponto de vista e as pessoas acreditarem. Então, a gente quer reunir as trilhas, contar as histórias, porque dentro de uma trilha muita gente já passou. Tem histórias de Getúlio Vargas, tem histórias de Dom Pedro II, tem histórias de diversos artistas que estiveram ali, sabe? E a gente quer, além dessa parte histórica, a gente quer que os nativos contem o que já aconteceu ali. A gente quer que o nosso povo possa contar a própria história, sabe? Isso é uma forma da gente valorizar a nossa cidade, valorizar de onde a gente é, sabe? E isso parte muito em Petrópolis, mas eu acho que no Brasil, num geral, por conta de uma dificuldade, de alguns problemas no ensino de história, a gente pretende, né, uma grande pretensão, a gente pretende tapar o buraco, mas o buraco que está mais perto, que é justamente aqui em Petrópolis. Dom Pedro II é uma figura incrível no que se diz em relação à arte. Ele incentivou várias pessoas, ele pegou pessoas que ele acreditava que tinham potencial no Nordeste, trouxe para o Rio de Janeiro, fez com que essas pessoas fossem grandes artistas. E muita gente acha que, principalmente Dom Pedro I, foi um fanfarrão, que Dom Pedro II foi um cara que não quis nada. E a gente quer mostrar o que aconteceu de verdade, a gente quer tampar esse buraco do passado, a gente quer construir o presente para que a gente possa realmente ter um futuro diferente, que a gente possa guiar Petrópolis para ser uma cidade que produza arte, que explore a parte mais linda que a gente tem, que é a nossa história, são as nossas belezas naturais. E eu vejo isso quando você sobe uma trilha, você faz uma travessia, você vê gente do mundo inteiro. Mas como às vezes é raro ver um petropolitano interessado também, sabe? Então a gente quer mostrar que a nossa cidade é maravilhosa, sabe? Eu acho que esse é o nosso objetivo mais, assim, imediato no dia de hoje. Costumo dizer que ou a gente se reinventou ou ficou maluco, porque tem sido tempos difíceis, e às vezes por nós mesmos ou por ver amigos que a gente gosta tanto muito mal, né? Nesse tempo, o que eu achei foi achar esse tempo de me comunicar melhor, de encontrar na internet essa ferramenta, né? As lives, o projeto de ração só aconteceu por conta da pandemia. E talvez eu nem soubesse que a Tatuí tinha esse poder todo, né? Então, assim, eu vejo que a arte ocupou esse espaço vazio que existiria nesse tempo. Então, eu sofri mais no começo e mais pelas pessoas que estão indo todo dia, pela negligência do governo, pela opinião de algumas pessoas, do que por mim. Porque por mim eu fiz o melhor que eu pude nesse tempo, que foi fazer a minha arte e espalhar. E fazer os meus amigos artistas produzirem mais, sabe? Então, eu acredito que a arte minimizou totalmente os danos da pandemia na minha vida. Eu acredito que a gente precisa disso, se conectar com pessoas, fazer coisas pelas pessoas e tentar ser mais humano mesmo, né? Eu acho que esse momento faz a gente pensar nisso, e tudo que acontece na humanidade tem um porquê, e eu acho que esse é o legado que a gente tem que levar, que a gente não somos pessoas sozinhas correndo atrás dos nossos objetivos. Como eles costumam dizer na aldeia, não adianta o meu barco subir se a maré não sobe. Então eu acredito que para a gente passar por isso e a gente realmente ser mais forte, dar um sentido para todo esse sofrimento que acabou de
passar e que a gente está passando, né? A gente tem que estar forte, a gente tem que estar de mãos dadas, a gente tem que pregar o amor. E eu tenho a arte, né? Que não deixa de ser amor, é uma forma de compartilhar, de agregar, de fazer valer a vida, sabe? Eu acho que se a gente não pensar assim, a gente vai sofrer cada vez mais, sabe? E principalmente a gente olhar as pessoas que estão tristes e depressivas com uma forma de cuidado, porque eu já vi muitos amigos meus sofrerem por você tem coisas demais para ser depressivo, você tem que agradecer mais a vida, ou isso é frescura, ou isso vai passar, mas sem dar uma palavra de apoio. Eu acho que a gente olhar para o ser humano de verdade, sabe, entender o que ele está sentindo e ajudar e fazer alguma coisa, é a única maneira da gente sair disso com algum aprendizado, sabe? Eu acho que se a gente for mais caridoso, a gente for mais honesto e realmente acreditar que é possível fazer um mundo melhor, ele vai acontecer, sabe? E quem não acreditar nisso vai continuar sofrendo, vai continuar triste. Então, assim, tudo depende só da gente. Então, depende do nosso coração a gente passar por isso. E porque essa energia que rege isso tudo, ela é muito boa. E se você tiver coisas boas no coração para compartilhar, tudo vai se encaixar e tudo passa, né? Até esse momento.